Esta sessão, portanto, o meu nome é Cláudio Santos, eu trabalho no Porto Inovação, que é um gabinete de transferência de tecnologia e um dos gabinetes na Universidade do Porto que dá apoio ao empreendedorismo. Comigo aqui hoje tenho dois percursos de uma empreendedora e de um empreendedor. Se calhar vou fazer assim uma introdução muito breve em relação a cada um destes perfis. Portanto, o João Vasconcelos, fundador do canal 180, é um canal de televisão sobre cultura e criatividade, foi lançado em Portugal em 2011, inclusive venceu um Leão em Cannes em 2012, portanto é um projeto da indústria criativa. E depois temos também a Rosa Romero, CEO, cofundadora da Sphere Ultrafast Photonics, uma empresa que está dedicada a desenvolver tecnologia de laser ultra rápida. Não me vou aventurar a dizer as certificações, acho que está fora do meu âmbito, mas aquilo que realmente também é importante dizer, são duas empresas que são spin-offs da Universidade do Porto, e enquanto empresas de spin-offs da Universidade do Porto significa que existe uma relação entre conhecimento, estruturas, programas da universidade que estão realmente a alimentar estas empresas. Se calhar, porque não temos assim muito tempo, portanto temos aqui uma meia hora para trabalhar e para falar um pouco sobre estas questões, eu passo já ao primeiro tópico. Para isso, pedia a cada um que se introduzisse um pouco e que introduzisse um pouco o seu percurso, seja nestas iniciativas ou até outras que acham que faz sentido. Uhum. Queres que comece eu? Sim, se quiseres. Não, Okay. senão posso começar, mas se quiseres, sim. Eu começo. Muito obrigada, Cláudio, pelo convite. Acho que é uma iniciativa muito interessante e que pode ser muito enriquecedora para quem estiver a ouvir, porque pronto, acho que vai ouvir aqui dois percursos bastante diferentes e que pode dar ideias para outras pessoas tentarem, não sei, organizar e pensar um bocadinho o que é que querem fazer da vida, não é? Embora é sempre muito complicado porque não temos uma bola de cristal que nos indica aqui o que é que vai ser um bom sucesso. Pronto, então eu vou falar um bocadinho do meu percurso. Portanto, eu sou licenciada em Física, tenho um doutoramento em Engenharia e tenho um MBA em Business, não é? Portanto, eu fiz um MBA para readaptar-me à sociedade portuguesa. Portanto, eu, quando acabei o meu doutoramento, fui trabalhar para a indústria. Trabalhei numa empresa startup a fazer lasers em fibra de nanosegundos. E quando a empresa, pronto, não chegou aos 7 anos, mais ou menos, e não conseguiu dar o salto e, portanto, tivemos que mudar o percurso de vida. E então aí eu decidi fazer um MBA porque queria continuar em Portugal e, portanto, uma formação com doutoramento, licenciado em Física, era muito difícil encontrar algum emprego, digamos, que se adequasse ao meu perfil e, portanto, tinha decidido, pronto, vou ir para a gestão. Pronto, o que aconteceu foi que quando eu estava a fazer o meu MBA, Hélder Crespo, que é o meu colega e amigo já de longa data e colega também na Universidade do Porto, portanto também éramos colegas de departamento, disse-me que tinha uma ideia que achava que poderia funcionar e que podíamos montar uma empresa e que queria uma pessoa que o ajudasse, que tivesse competências na indústria, que tivesse também competências no management, e eu estava a fazer nessa altura um MBA. E tudo que fosse possível. E, portanto, durante o MBA fiz quase tudo o que tem a ver com o plano estratégico da empresa, business plan, marketing plan, tudo o que se podia fazer, tudo o que podíamos pensar e repensar sobre como este produto poderia, digamos, suprir uma necessidade do mercado. Neste caso era um mercado científico, um nicho de mercado, em que nós tínhamos um equipamento que mede a duração temporal de um impulso laser, que era fantástico e que mais ninguém tinha. E, portanto, era importantíssimo que nós puséssemos este produto no mercado. E, portanto, foi este um bocadinho a maneira como a Sphere surgiu. Portanto, a Sphere nasceu em 2013, setembro de 2013, e pronto, estou muito contente. Nós agora somos quase 10 pessoas a trabalhar na Sphere e, portanto, acho que tivemos um percurso muito, muito interessante, cheio de emoções e perfeitamente, como é que se diz, mimetizado com uma montanha russa, não é? Que é o que dizem do roller coaster do empreendedor. E, portanto, pronto,
em termos de empreendedorismo, acho que ficaria por aqui e passaria a palavra ao João também. Obrigado, Rosa. Então, obrigado pelo convite, claro, pela vossa iniciativa. Eu gosto muito de ir mantendo o contacto com a universidade e com os novos alunos e tenho mesmo muito gosto também em receber, ouvir, ou poder dar alguns conselhos, valham o que valerem para o futuro deles. Eu estudei Economia e, como vão ver pelo meu percurso, foi muito incerto ou muito pouco definido, porque eu comecei por estudar Economia e gostava de Economia já há muitos anos, desde o estudo secundário, e depois nunca trabalhei de facto em Economia. Comecei a trabalhar em áreas de marketing, na Sonai, depois rapidamente passei de áreas analíticas para áreas mais criativas, e pronto, e a partir daí fui para o mundo das agências de publicidade, das agências de comunicação, e trabalhei durante 10 anos, profissionais internacionais, e nunca me passou pela cabeça criar a minha própria empresa. Nunca me vi como um empresário, nunca me vi pronto, a dedicar-me que é uma vida muito diferente do que trabalhar para outras pessoas. E, portanto, aconteceu tudo muito por acaso. E, portanto, não sendo propriamente um grande exemplo de percurso profissional, acho que é um exemplo de como as nossas motivações pessoais, as nossas áreas que nós gostamos, tentamos trazê-las para a nossa vida quando vemos o trabalho de uma forma também muito com alto envolvimento pessoal. E acho que foi isso que aconteceu. A certa altura, já trabalhava há cerca de 3 anos em Lisboa numa agência de publicidade. Falava-se muito em 2010 das Web 2.0, que no fundo foram os princípios que hoje estão por trás de toda a forma como as redes de comunicação funcionam, as redes sociais, e que vieram a mudar bastante a forma como nós relacionamos com os conteúdos de todas as formas, no dia-a-dia. São coisas perfeitamente transversais na sociedade, e interessou-me essa parte conceptual e depois aplicada a outro tipo de interesse, de contacto com o mundo artístico. E o Canal 180 surge daí. É um conceito abstrato com ilusão, como os espanhóis costumam dizer, alguma ilusão. Portanto, foi um trabalho muito pouco de perceber uma necessidade muito específica do mercado, mas muito mais um sentimento que havia uma revolução na forma de comunicar, não é? Os youtubers, as plataformas como o YouTube, o Vimeo, democratização, espaço a muito talento, a uma grande democratização. Uma proliferação de vozes e de criadores que estavam a encontrar um espaço para se expressarem. E, portanto, mais do que uma necessidade de mercado no sentido crítico do negócio, que é este mercado existe alguém que queira comprar este produto, é mais perceber as tendências de fundo que estavam a acontecer na sociedade em geral, perceber como é que as tecnologias, e não só aqui a questão da televisão nem sequer é uma novidade tecnológica, mas como é que se pode montar um projeto que dá certa resposta, uma resposta a aspirações e a vontades sociais. E, portanto, esse foi o primeiro do projeto. Fizemos um trabalho de casa, né, de algumas ferramentas que fui recolhendo do trabalho profissional, muito ligado ao desenvolvimento, realmente também alguma parte analítica, mesmo a estudar mercados, setores de atividade, porque mesmo para desenvolver campanhas criativas é preciso fazer esse trabalho de casa. Portanto, eu tinha algumas dessas ferramentas. Depois, esse bichinho foi crescendo, e, portanto, comecei a falar e a chatear todos os amigos, conhecidos com esta ideia. Consegui criar uma equipa e encontrar as pessoas que realmente depois se tornaram possível. Os prémios, a Universidade do Porto, o INESC, o PT, que foram fundamentais também para criar a sustentação desse projeto. E, portanto, a partir daí, depois de lançar. Portanto, assim, resumidamente, o meu percurso é esse. Hoje em dia, o canal 180 continua a operar na NOS, Vodafone TV, Mel e Novo.
é um canal muito experimental, que é porreiro porque nos dá muita liberdade para experimentar e fazer o que queremos. Nessa medida é muito o reflexo de uma opção de sair de um percurso tradicional e projeto próprio que nos dá muita liberdade, mas claro, mas estava aqui a dizer para concluir, de criarmos um negócio que consiga sustentar estas atividades, umas que nós temos assumidamente, como na engenharia, provavelmente a Rosa tem as atividades de R&D, de investigação. Nós temos uma área de espécie de laboratório de desenvolvimento de conteúdos que ganhamos zero e que se inclui o canal 180 como um todo, mas fazemos até muitas das outras parcerias. E depois a parte de negócio, trabalhar com clientes, com orçamentos e perceber a dimensão e como é que desenhamos o produto para conseguirmos ser competitivos no mercado. Claro. E acho que já expliquei demais, não é? Já falei demais. Não, tranquilo. Nós apreciamos qualquer tipo de... Não, e o objetivo também aqui é mesmo esse, é dar-nos a conhecer estes percursos. Porque para quem nos está a ouvir, interessa muito saber que, seja na indústria criativa, seja numa empresa de uma base tecnológica de hardware, como a Sofia, por exemplo, seja em qual for o ambiente, que realmente existem dificuldades, existem coisas que também são em comum. E isso dá para eu fazer agora aqui uma transição suave para o segundo tópico, que é qual é que é o obstáculo, ou o principal obstáculo, ou alguns dos obstáculos que detectaram de empreender em Portugal. O que é a grande dificuldade neste processo? Se calhar agora trocamos. Começa o João. Eu já falei muito. Então agora vou ser muito... Obstáculos, quando nós temos uma empresa, é sempre os desafios, e mesmo quando está tudo bem, temos que pensar o que é que pode vir a correr mal para a frente. Portanto, isso acho que isso também define um bocadinho quem é empresário. Eu não sabia que era, mas realmente tenho esse drive de procurar as dificuldades ou tentar antecipá-las. Em Portugal, em particular, as coisas óbvias, as dificuldades são a escala, a falta de ligação a algumas, de funcionar em rede e algum de alguma capacidade operacional, que é quando se consegue desenvolver dentro de uma empresa uma capacidade operacional de tal maneira que é possível escalar as atividades que desenvolvemos. Eu diria que isto aplica, seja a fazer um café e poderes fazer um franchising, né, de 200 cafés, sempre com a limitação que somos 10 milhões e, portanto, o que se investe para desenvolver o conceito desse franchising, se fosse um café, nunca a escala para a escala europeia é difícil, o que nos Estados Unidos é diferente, ou no Brasil. E também, em jeito de autocrítica, esta capacidade de termos bastante mais focados na construção de processos que depois nos permitem também ser criativos no dia-a-dia e fazer, inovar e ter disponibilidade para pensarem no crescimento da empresa. Mas em termos gerais, em termos de competências e de talento e das pessoas que estão no mercado, acho que sinto e de mim próprio, sinto essa limitação. Ok. Bom, a nossa empresa é uma empresa daquelas que se chamam, nasceu global, não é? Portanto, has been born global. Portanto, basicamente nós temos muito poucos clientes em Portugal e os nossos clientes são do mundo todo, da China, do Japão, dos Estados Unidos, da Europa toda. Portanto, temos alguns clientes em Portugal em relação... Portanto, posto isto, eu acho que Portugal é um excelente berço de incubação e de empreendedorismo. Portugal tem um ecossistema empreendedor excelente, tem sido feito imensas ações, imensas ajudas para ajudar os empreendedores a construir o seu próprio emprego, a crescer a ideia, a aprender a escalar, a aprender a acelerar, não é? Digamos assim. Exemplos destes são a UPTEC, que tem vários programas de aceleração e há outras entidades que também fazem este tipo de promoção. Em termos de investimento, também acho que Portugal tem bastantes oportunidades para, se o projeto é bom, se as pessoas são boas, sobretudo se a equipa é boa e se as pessoas estão motivadas a fazer, a trabalhar e a levar o projeto à frente, os investidores apercebem-se disso e investem no projeto. Não vejo
nenhum inconveniente nesse sentido. Agora, o nível de investimento em Portugal é muito diferente do nível de investimento nos Estados Unidos. E falo isto sobretudo por uma empresa de base tecnológica em que nós fazemos hardware, não é? Portanto, é muito fácil arranjar um espaço de coworking, ter um computador e fazer software development, mas é muito mais difícil ter um laboratório em que tu fazes equipamentos com algum grau de especialidade, não é? Porque tens que comprar e tens que ter outro tipo de investimento. Enquanto que, por exemplo, nos Estados Unidos, começas logo por 1 milhão, 2 milhões de euros para a ideia evoluir, aqui 200, 300 mil euros, se for assim, muito bem. Portanto, eu acho que isso é uma limitação quando queremos, digamos, construir e estruturar mais o nosso tecido industrial, porque eu acho que neste momento há um boom das tecnologias, das aplicações, das apps, da programação, e acho que somos muito bons em Portugal a fazer isso, mas acho que também deveria haver outro tipo de indústria complementar, mais sólida, mais, digamos, uma indústria mais pesada, que ajude também a este tecido português a crescer e a ser fortes num caso desta pandemia, não temos que ir à China comprar ventiladores, não é? Portanto, existe know-how em Portugal, as pessoas são muitíssimo bem formadas em Portugal e não precisamos de ir buscar talento lá fora, porque o talento está cá dentro. Aliás, o problema é que ele se vai lá fora. Brain drain, não é? Porque o tecido português se calhar não tem espaço, não é? Para absorver este talento todo que está aqui a ser gerado. Todas estas pessoas que nos estão a ouvir agora são talentosas, são super talentosas e é preciso haver espaço e é preciso haver empresas para acolher estas pessoas. Por isso, há muitos obstáculos em Portugal e eu acho que o financiamento poderia ser mas também o investimento também que se faz em Portugal também é inferior a outros sítios, não é? E, portanto, acaba por fazer aqui uma espécie de balanço. Mas se quisermos mesmo acelerar uma empresa em Portugal de zero até chegar a um crescimento, é um bocadinho Pois, a determinada altura tem que se recorrer já não tem estoque para isso, não é? São diferentes os níveis. Se queremos ir a uma série A, uma série B, uma série C, Pois, não vai ser em Portugal. Pois. E isso aí, dou a razão ao João, a escalabilidade, nesse sentido, é muito difícil cá. Não só, pronto, porque somos 10 milhões, não é? Então, eu não sou portuguesa, acho que já perceberam, mas já tenho aqui uma costela muito grande. Claro. Mas, pronto, se quisermos ir buscar 20 milhões de euros para acelerar uma indústria a sério, temos que ir lá fora. Isso não é hipótese. Não... Ok. Se calhar nós agora passamos então para um último tópico. Acho que estamos super a cumprir o tempo, por isso está a ser bom. Passamos para um tópico e depois ou revisitamos algumas destas questões ou também as questões que o público poderá ir colocando nesse sentido. Portanto, o terceiro tópico, e é, de certa forma, quase um culminar também daquilo que temos falado um pouco. Falámos em percursos, falámos em alguns obstáculos, mas a verdade é que cria-se um pouco esta ideia do empreendedorismo como um autoemprego, um sonho, não é? Que as pessoas têm o empreendedorismo como um sonho, um processo que vai ser um sonho. E isso tende a acontecer muito em situações de crise, em situações de alguma dificuldade económica. Visto que nos vamos aproximar possivelmente de uma situação, pelo menos temporária, de alguma dificuldade nesse sentido, de alguma perda de emprego, o autoemprego e o empreendedorismo como um autoemprego é uma narrativa que se calhar vai surgir de novo. O que eu queria aqui era que comentassem um pouco isto, ou seja, será que é mesmo autoemprego, é algo assim tão independente, tão dependente de si próprio que faz sentido considerarmos dessa forma? E quais é que são as dificuldades que as pessoas podem não estar a ver ao pensar nesta questão? E agora, quem começa? Agora começa a Rosa. Fazemos assim. No meu caso, e no caso em concreto desta empresa que nós fundámos em 2013, para mim foi a criação de autoemprego.
Portanto, eu já contei o meu percurso, não é? Portanto, quando acabei o meu doutoramento, trabalhei na indústria e de repente, pronto, fiquei desempregada e tinha que fazer uma reciclagem do que é que eu iria fazer. E, na realidade, isto foi a criação do meu próprio emprego. Claro que eu já tinha, digamos assim, um bichinho que eu sempre pensava em que eu gostava que a minha investigação e aquilo que eu fazia no laboratório servisse para alguma coisa. Portanto, a mim dava-me imenso alegria, não é? Imensa felicidade que aquilo que eu criasse no laboratório pudesse servir para o benefício de outras pessoas. E isto quando o Hélder veio ter comigo, o Hélder Crespo veio ter comigo, foi uma coisa que me fez todo o sentido, que é um equipamento que nós criamos, que nós produzimos em Portugal, que vai servir para outras pessoas poderem fazer investigação, poder medir os seus lessos, poder fazer as coisas que elas não poderiam fazer se não tivessem este equipamento. E, portanto, para mim isso foi muito importante em termos de empreendedorismo. Depois, outra coisa que eu gosto imenso da nossa empresa, que é, nós temos, como uma empresa de base tecnológica, nós não podemos dormir em cima do que já temos desenvolvido. Nós temos que estar continuamente a inovar. E, portanto, nós temos uma relação muito, muito estreita com as universidades, com a Universidade do Porto, com a Universidade de Lund, na Suécia, com a Universidade em Espanha, e, portanto, temos uma carga de R&D muito, muito elevada. Muita dela é cofinanciada em projetos de investigação, que também temos, quer a nível individual, quer com parceiros, mas é uma coisa que também que eu gosto muito de fazer investigação, de desenvolver novas coisas, novos produtos, porque também nós não podemos esperar que o nosso produto tenha uma validade de vida eterna e, portanto, temos que continuar a renovar os nossos produtos e continuar a fazer investigação para não ficarmos para trás, não é? Porque então, portanto, eu acho muito interessante o que o João comentou sobre o canal 180, ter um gabinete de R&D, porque acho fantástico, porque no meu entender, uma empresa sem R&D morre passado 10 anos, se tanto, porque a tecnologia, quer que seja um hardware, seja um software, acaba por ficar obsoleta e tem que se renovar e tem que estar a empresa preparada para os novos desafios e poder acomodar outras etapas, não é? Por exemplo, ou etapas como o Covid, não é? Tivemos que reinventar a maneira de trabalhar, portanto, temos que estar sempre a inventar, não só nos produtos, nos processos, temos que estar sempre pensando e sempre adaptando, não é? Sempre com um caminho definido, mas temos que estar sempre adaptando e repensando. Por isso, pronto, para mim, criar a minha própria empresa foi um autoemprego. Agora, é duro. Teve também muita responsabilidade. Não é um caminho de rosas. Claro. É duro, são muitas horas, é tempo pessoal, tempo de família. É duro, não é um caminho de rosas. Portanto, se uma pessoa quer fazer, tem que querer fazer mesmo. Por isso, isto é uma advertência, mas também, pronto, como eu digo, eu estou muito realizada e gosto muito, não me arrependo de nada, eu estou muito contente, mas é duro, é só... Ficar bem vincada à mensagem. Claro. Ok. Sim, eu acho que realmente a questão do autoemprego não tem a ver com, não, eu quero não quero ter patrões, eu não quero que tenha pessoas que me mandem fazer coisas, eu sei o que eu quero fazer. Obviamente isso não funciona, portanto, nós estamos aqui... É muito mais fácil, não? Pois. Sim, porque... agora falhou um bocadinho, eu não ouvi tudo. Nós não temos patrões, não existem patrões, mas existem outras responsabilidades, existem os funcionários. A responsabilidade até é maior do que trabalhar noutro sítio. Sim. E por isso eu aqui não tenho propriamente uma resposta e acho que depende das áreas e depois se calhar vou tentar só olhar um bocadinho para a área das indústrias criativas e das pessoas de estudos mais artísticos ou jornalismo, mas eu acho que realmente não há saída da universidade e falando por mim pode não ser claro o que é que uma pessoa prefere
e estávamos aqui um bocadinho a brincar, não é? Porque não queremos menosprezar a ideia de criar o autoemprego, tem muitos desafios associados e nós durante a vida toda, quando temos uma empresa, estamos sempre a aprender e a ter essa humildade, como a Rosa fala, a questão da inovação, a questão de entrar em novos concorrentes, etc. E temos sempre esses desafios, mas eu acho que um bom profissional, seja em autoemprego, seja como um patrão, é que procurar, como falava, de ultrapassar os obstáculos. Mas tirando isso, eu acho que por exemplo, na área artística acontece muito os estudantes. Eu tenho estudantes que às vezes vêm, por exemplo, da Soares Reis, de escolas secundárias porque tiveram estudado estudos artísticos e que têm uma maturidade enorme quando vêm fazer um estágio de 3 meses, que é uma coisa que nós fazemos exatamente só para manter esse contacto, mas são pessoas que têm uma maturidade muito interessante, artística, de pensamento, de autonomia, de raciocínio, porque também é uma parte artística, não é como na engenharia que tem que perceber não sei quantos tem a ver com as áreas de trabalho, as áreas vocacionais em que as pessoas querem especializar, mas de facto não há uma resposta única. O que é importante é as pessoas que já estão fartas durante um curso de estar a aturar professores e que sentem essa vontade de dar esse grito de independência, que o tentem fazer e que sejam rápidos, como numa empresa, quando podemos ser muito rápidos a criticar o colega do lado ou o chefe que não sabe, usar isso como uma vontade para aprender mais. E, portanto, é tão importante entrar numa empresa, mesmo que seja para criticar, para depois fazer melhor e um dia vir a criar a sua própria empresa, como se querem lançar já, se calhar conhecerem pessoas com perfis diferentes do vosso, não é? Pessoas com gostos diferentes, com qualidades diferentes, com visões do mundo diferentes, porque o mundo do trabalho mais organizado, não é? Numa grande organização, eu julgo que encontrar essa diversidade é sempre importante. E, portanto, das duas uma, se não tem processos, tem uma grande ideia, se tem uma grande visão de uma coisa e um conhecimento de algo em particular, e tem uma ideia de um produto, de um serviço, algo que realmente vocês, mais 1, 2, 3 colegas, se juntam e podem ter uma ideia poderosa, nova, que tira partido de uma tecnologia, força, encontrem essas pessoas, trabalhem bem em equipa, a universidade é um ótimo espaço para isso, os coworks, etc. E apostem muito em conhecer pessoas e em ter perspectivas também diferentes das vossas para, num curto espaço de tempo, aprenderem rapidamente os problemas que vão enfrentar. Se não têm essa vocação, também acho que acabar o curso e ir trabalhar numa empresa estruturada em que é muito rápido aprender os processos e porque é que eles fazem aquilo igual há não sei quantos anos, também é uma bagagem que vos pode ser muito mais útil, não é, ao longo da vossa vida, no futuro também eventualmente como empreendedores, porque reconhecem nesses processos um padrão que se podem desviar ou replicar de acordo com as vossas conveniências e ambições. Portanto, eu acho que em geral é um pouco isso. No caso particular que eu ia só focar das indústrias criativas, é também assim um bocadinho que eu vejo o canal 180, aquela ideia de laboratório, também é criar muito uma plataforma em que as pessoas conseguem encontrar ali um espaço de experimentação, de testarem, não é? Estamos a falar, obviamente, aqui de componentes mais criativas e intelectuais, mas que podem experimentar, têm algum espaço para fazer alguns projetos próprios em que usam as ferramentas e as competências que têm mais desenvolvidas ou que estão mais interessadas em desenvolver e depois vão avançando, não é, a nível da responsabilidade isso nós tentamos fazer porque reconhecemos essa também a importância de cruzar aqui vários tipos de talentos com experiências diferentes, menos a experiência, mais novidade, a apetência, a forma de ver o mundo, a sensibilidade também no nosso caso para conhecer audiências, o interesse das pessoas mais novas em determinados temas. Portanto, encontrar sempre esses padrões e para encontrar as oportunidades do que nos faz crescer e aprender rapidamente o que queremos fazer. Ok, nós agora vamos tentar tirar aqui mais alguns minutos, porque temos aqui algumas perguntas. Uma delas é, poderiam informar se estão ou se têm planos para recrutar? Portanto, foi o André que a colocou. Rapidamente, portanto, neste momento existem planos para recrutar, quer na Sphere, quer no canal 180? Nós sempre estamos à procura de talento.
Bom talento é sempre bem-vindo. Exatamente. Nós temos até uma equipa bastante diversificada, porque inclui a parte de gestão, a parte de coordenação de projetos, a parte de produção mais audiovisual, depois a parte criativa de edição, motion design e algum jornalismo e até alguma, não necessariamente desenvolvimento web, mas alguma capacidade também de gestão e de gerir os back-offices de gestão de plataformas web. E, portanto, em várias áreas procuramos, ou seja, pessoas mais novas acabadas de sair da faculdade, sem dúvida, essas que vêm no canal 180 essa oportunidade de diversificação e pronto, é como a Rosa diz, um bom talento, um bom editor, um bom diretor de fotografia ou alguém que estudou alguma área de imagem que seja bom, claramente temos sempre interesse em trabalhar ou de forma permanente ou pontual. E se calhar até a minha pergunta era só um pequeno detalhe. Nos vossos websites, portanto, é possível para um estudante que esteja interessado em ver as oportunidades que tem disponível, é possível encontrá-las? Ou, por exemplo, no LinkedIn, qual é que é a plataforma, se calhar, que um estudante poderia procurar neste momento? Nós, neste momento, não temos nenhuma candidatura aberta para um perfil específico, mas nós estamos permanentemente sempre a receber currículos das mais diversas áreas, portanto, nós temos as áreas da gestão, não é? Temos as áreas da parte da produção, eletrónica, desenho CAD, montagem, para além disso temos a parte dos projetos, por exemplo, neste momento temos agora uma vaga que vamos abrir e provavelmente vamos publicitar no site diretamente e também no LinkedIn, porque é uma vaga específica, digamos assim, para preencher uma posição num projeto de investigação. Mas estamos permanentemente sempre a ponderar, não é? E ver currículos que chegam, que são interessantes, que podemos entrevistar e se vemos que há mais e a necessidade existe, porque assim, os recursos humanos é das coisas mais valiosas que tem uma empresa. Não só o knowledge, mas os próprios recursos humanos, que uma pessoa se integre bem, que gosta do que faça, porque passa muito tempo lá, portanto, o recurso humano é de facto, eu diria que a base da empresa. A base, claro. Do nosso lado também, sim, o LinkedIn ou também no site stv.pt, o canal 180.pt, temos sempre o e-mail geral, mas por LinkedIn também é sempre uma boa forma de contacto. Eu acho que temos semelhante, somos estruturas mais ou menos uma dúzia de empresas, portanto, para mim não faz muito sentido ter essas vagas em aberto, nem sempre temos. Neste momento, claramente, temos interesse em recrutamento de pessoas da área de edição, vídeo e de operação de câmara, de realização, direção de fotografia, portanto, essas áreas criativas muito relacionadas com o vídeo, porque é uma área que nós produzimos muito nacional e internacionalmente e, portanto, a nossa equipa é sempre curta, nós sempre temos projetos, recorremos, não em todos, mas recorremos muito regularmente a talento externo, portanto, conseguirmos ter, e a nossa base, nós se visto na perspectiva de negócio como uma produtora, quando estamos a desenvolver os trabalhos mais comerciais, somos uma equipa bastante alargada e bastante multidisciplinar e fazemos isso para ter uma espécie de uma escola, e há aqui uma série também de vantagens para nós e para quem trabalha connosco, de desenvolver aqui muito mais rapidamente os skills, as competências de várias na área de edição e com um ritmo de trabalho acelerado, estimulante, desafiante e com perfis diferentes à volta, que nesta área que acaba por ser muitas vezes um trabalho artístico, às vezes é mais técnico mais lento e menos coerente para depois se valorizar como profissional. Portanto, nessa área criativa estamos sempre à procura e estamos sempre à procura dos melhores. Na parte mais de gestão, antes até já desta fase Covid, mas é um plano que temos e que no fundo nós já desenvolvemos uma atividade internacional significativa em termos de faturação mais com Espanha. Por exemplo, fazemos um dos nossos maiores projetos por ano é o Festival do Primavera Sound em Barcelona,
que infelizmente não aconteceu na semana passada, nem aconteceu aqui no Porto, pelas razões óbvias, mas temos isso e uma serviça, e temos muitos festivais em França, Grécia, Noruega, que regularmente vamos e que trabalhamos com eles, na Holanda também, e portanto, como temos essa presença em eventos europeus, vamos querer desenvolver comercialmente e portanto um perfil mais numa área de gestão, de coordenação de projetos, para no próximo ano, final deste ano, avançarmos de uma forma mais consequente em termos de negócio para a internacionalização. Portanto, esse perfil também mais de gestão ou de gestão de projetos também estamos à procura. Ok. Temos ainda vou aproveitar para mais duas perguntas. Esta não aparecerá por inteiro. Mas pronto, o Pedro Bruxado fez uma pergunta no Facebook, disse que se identificava bastante com aquilo que a Rosa foi falando, mas ele achava que, sendo um país que estamos a tentar apoiar o empreendedorismo, não deveriam existir mais isenções, mais benefícios fiscais para micro, para pequenas empresas, especialmente nos primeiros anos de atividade, de forma a incentivar um pouco a presença destas empresas. Comentário rápido, damos? Sim, infelizmente não temos muito apoio do governo. Nós pagamos tudo integramente, todos os encargos sociais, não é, que temos e fiscais, e não temos tido nenhum benefício nem ajuda do governo por isso, a não ser em subvenções de tipo projeto, não é? Que se angariam fundos europeus e depois concorre-se a um projeto e isso podemos buscar aí digamos aí alguma ajuda. Em termos empresariais, uma startup, uma empresa que tem fundador, paga igual do que se forem 100. Não tem nenhuma vantagem fiscal ou social ou nada. Não tem. Infelizmente. E a carga é muito grande. Pois. João, se calhar também um desabafo nesta situação. Não, olha, eu acho que isto é... Quer dizer, eu acho que eu não teria lançado o canal 180, que é uma ideia um bocado maluca, como eu estava a dizer, que tem muito mais uma vontade, uma paixão e uma leitura social do que económica. E, portanto, ao contrário de um projeto de produto, por exemplo, como de engenharia, acho que no meu caso tem esse lado. E eu não teria conseguido lançar sem o financiamento europeu, nem mesmo sem o prémio das indústrias criativas que ganhamos, nem tampouco sem o apoio também institucional, do conhecimento do INESC. Acho que houve realmente uma série de fatores que, felizmente, eu consegui reunir, que não têm a ver com a lógica fiscal do país ou com os apoios que existam, a disponibilidade de venture capitalists, etc. E, portanto, mas também porque, lá está, a minha realidade é completamente diferente da Rosa, porque o meu negócio não é capital intensivo até ao ponto em que eu queira escalar, não é, como uma grande meio de comunicação global que precisa ter repórteres por todo lado. Eu não tinha esse pressuposto. Portanto, eu acho que consegui encontrar em Portugal os meios necessários para fazer o meu projeto e com estas devidas diferenças. Claro, vivemos com as condições, mas eu tento não olhar tanto para isso e mais para encontrar projetos novos, tentar escalar, encontrar o tamanho ideal da empresa, mas obviamente a realidade também sendo diferente. Não é um país, não é um país, mas acho que depois temos outras coisas que não devemos desvalorizar demais. Obviamente entramos aqui depois noutras vertentes, mas também na cultura realmente é um país que tem um consumo baixo de bens culturais, apesar de haver bastantes festivais. Temos uma série de fragilidades, é verdade, mas portanto, é uma coisa pessoal. Eu sei que muitas vezes é até uma posição de privilégio e que nem toda a gente entende ou aceita, mas eu tento não olhar muito para esse lado. Ok. Sim, nós também não. Nós tivemos muita ajuda da Universidade do Porto, da UPTEC, da UPIM, bom, agora o Porto de Inovação,
E por isso é uma ajuda muito grande, mas Ou pronto. seja, em termos fiscais ou em termos Em estruturais. termos fiscais, ou isso não temos. Ok. não temos. Outra, Eu acho que deixa-me só Somos dizer tratados por uma igual. coisa, pois eu vou dizer, dentro desta minha visão ok, até posso não olhar tanto sendo instituições que nos apoiaram imenso, desde sempre, como o Serralves e a Gulbenkian, no CCB, mas acho, e que tem a ver também com a falta de recursos, e vai sempre dar a mesma, e não é para me lamentar, mas é para reforçar, porque, e sobretudo porque nós podemos olhar para esse lado da liberdade e de reduzirmos os encargos que temos para desenvolver atividades, mas pensarmos nas instituições que existem, se existem, são financiadas. Uma das coisas que eu acho que realmente promove, e como podemos reconhecer a Universidade do Porto, o PT, como a Rosa também estava a dizer, que ajudam imenso a conseguirmos avançar com os projetos, a reunir talento, a criar esse valor imaterial, é importantíssimo, mas eu acho que depois na condução institucional de uma série de organizações que podem ter um impacto numa comunidade, numa cidade, os jovens estão a sair da faculdade, há uma responsabilidade e uma generosidade e até um altruísmo que eu acho que quem tem um cargo numa organização cultural ou não, acho que devia ser mais generoso para com a sociedade. E eu penso muitas vezes, por exemplo, neste contexto de Covid, em que milhares de pessoas estão a sair da faculdade, não têm quase cafés, não têm quase os concertos, não têm os sítios onde se encontrar, que também é daí de onde surgem as ideias, e as entidades da Câmara Municipal, a Casa da Música, Serralves, na minha área, acho que têm um papel fundamental para que essas pessoas possam encontrar física ou digitalmente, etc., que possam conhecer-se para conseguirem desenvolver projetos que vão valorizar a sociedade e o contexto e a comunidade onde vivem. E as instituições devem ter essa responsabilidade e essa sensibilidade. Ok. Eu se calhar agora aproveitava para introduzir assim uma última pergunta, mesmo uma última assim, quick fire. Portanto, temos uma pergunta no YouTube. Analisando o contexto atual, que conselhos é que podem dar aos jovens que queiram cumprir este sonho, portanto, criar o próprio emprego? Se calhar reduzimos para um conselho, para estarmos um bocadinho mais apertados de tempo, mas gostaria de ouvir de cada um de vocês qual é que é o conselho que acham mais essencial. Não sei, eu acho que criar o próprio emprego tem vários passos, não é? Primeiro, saber o que é que criar, não é? O que é que se quer fazer, o que é que vais desenvolver, se tens uma ideia, não é? É um bocadinho difícil, não é? Por isso aí... Até poderia colocar de outra forma. Que conselho é que gostariam que vos tivessem dado, que vocês não estavam à espera, quando começaram este percurso? Eu acho horrível o que me disseram que era, pá, as ideias não valem nada. Acho horrível isso, porque nas indústrias criativas nós vemos das ideias, não é? Acho que é horrível, mas ao mesmo tempo acho que e também acho que o autoemprego eu acho que é terrível, porque há uma injustiça também social muito grande no autoemprego. Tu tens de ter condições para poderes nenhum emprego, começas hoje e recebes hoje. Não é? Vai demorar a chegar o dinheiro para tu pagares a renda, etc. E, portanto, isto tem uma questão também de privilégio e de diferença. Portanto, esses conselhos também valem o que valem. Agora, há uma coisa, e por isso é que eu usei o termo da ideia. A ideia é uma coisa e fazer é outra. E eu acho que a grande diferença é tu quereres fazer. Porque quando tu metes na cabeça que queres fazer uma coisa, vais definir o tempo que tens, os meios que tens, quanto tempo é que tens para sobreviver. É um mês, é 2, é 3. Quem é que o que é que tu saber? Como é que tens que... E isso é o tipo de requisito que se tem para ser um empresário. É saber fazer um PowerPoint, é saber pegar no telefone, marcar uma reunião, é preciso saber fazer um orçamento. Acho que não tem problema nenhum, que todos somos diferentes e ao sair perante um desafio ou uma etapa nova da nossa vida. Mas essa ideia de criar o autoemprego, que eu nem gosto muito, mas o desenvolvimento do projeto acho que tem que ter essa convicção e, portanto, vamos arregaçar as mangas e vamos fazer. E isso é que vai fazer valer a pena, independentemente se vai ser um negócio bilionário no futuro ou não.
é o arreçar as mangas, saber que é preciso ajuda de pessoas, que é preciso outras perspectivas, que é preciso conhecer o mercado, que é preciso conhecer os parceiros, que é preciso conhecer, não é, as ferramentas e, portanto, acho que é o fazer, esse primeiro desafio de fazer, acho que é o essencial. Ok. Rosa, se calhar um último conselho também. Eu não diria melhor, eu acho que é mesmo arregaçar as mangas e fazer. Se queres fazer, se gostas da tua ideia, se tu queres, faz. Mas faz. Ok. Nós... É muita questão do não Não há essa esperar. vontade de fazer. Já me aconteceu mesmo de trabalho, já tendo uma empresa, às vezes, epá, e agora, o que é que eu vou fazer com isto? E não tenho esse drive, não tenho, porque tenho dúvidas, mas vale a pena ir para ali? Então, ok, vou passar aqui mais uns meses a fazer o que costumo fazer, mas continuo a pensar nisso. Portanto, também há uma questão de timing, mas é preciso sentir essa vontade de fazer. Ok. Pronto, e com isto também já exploramos aqui algumas das questões relativas a esta sessão. O que eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a ambos, portanto, agradecer à Rosa e agradecer ao João por terem estado aqui presentes. Acho que realmente para os estudantes e para as pessoas que estão a acompanhar esta Feira de Emprego vai ser interessante depois rever algumas destas questões, rever algumas destas reflexões. Se quiserem também depois saber mais sobre cada uma destas nossas spin-offs, da Sphere e do Canal 180, ou STV, efetivamente poderia ser, e acho que será interessante rever a gravação, porque eu na altura fui pondo os links. Se quiserem saber mais também sobre outras spin-offs da Universidade do Porto, que é um clube de spin-offs grande, vão também ao site do Porto Inovação, o pin.p.pt, também estará esse link, alguns na transmissão. E pronto, estando aqui também esse agradecimento feito, agradecer também à organização e, acima de tudo, que como ficou este conselho, e acho que fica um bom conselho para acabarmos, é arregaçar as mãos, é realmente fazer as coisas acontecer, e se fizerem as coisas acontecer, também daqui a uns anos terão o vosso próprio negócio, ou não, porque o fracasso também existe, mas o objetivo é que se faça acontecer, é aprender, é trabalhar, é realmente avançar. Pronto, dito isto, muito obrigado mais uma vez. Não sei se alguém quer dar uma palavra, alguma coisa. E já agora também parabéns a vocês, porque acho que para além de tudo isto, é esta capacidade de criar esta rede e estes recursos e este cruzamento entre pessoas que define uma universidade, mas que precisa de ser alimentada e, portanto, parabéns pela vossa iniciativa. E isto também faz muita diferença para quem está agora a começar e precisa de criar essa rede e novas pontes para outras pessoas com outras competências. Eu também, então, e se deixar disponível que podem falar comigo se tiverem alguma dúvida ou se quiserem, não sei, ter uma conversa de café, estou disponível para isso. Ok, pronto. Às vezes é sempre bom perceber... Olha, claro, uma nova ideia, um projeto. Ok, pronto, mais uma vez, muito obrigado. Eu vou então encerrar o nosso live. Podem sempre contar com qualquer uma destas entidades, seja o Porto Inovação, a Sphere ou o Canal 180, e estejam completamente à vontade para dúvidas, questões, façam-nas chegar.